Bom, então dando continuidade aqui ao nosso assunto, né? No vídeo anterior eu tentei deixar claro, né, essa questão aí das discussões políticas que envolvem a administração pública, né, sobretudo pelo fato que de alguma forma esses elementos vão tangenciar a nossa discussão acerca da administração pública e ter, digamos assim, uma vacina, né, uma reserva para maiores discussões acerca desses elementos aí que, assim, esse ano vai ser um ano bem complicado. A gente vai ouvir muito falar de política, vai ouvir muito falar da reforma da administração pública, né? E a gente vai ter que entender um pouquinho, né, o funcionamento desses elementos. Então, dando continuidade, né, para entender a administração pública no Brasil, eu acho que o primeiro passo é entender, assim, conhecer, mesmo que preliminarmente, inicialmente, né, algumas características do Estado brasileiro, né? E lembrando que o Estado brasileiro ele tem uma dimensão enorme, são vários grupos diferentes, tem uma Constituição, enfim, que toda hora está sendo alterada, né, que são as emendas constitucionais. Mas além disso, conhecer o Estado brasileiro também demanda da gente uma sensibilidade com relação à seguinte situação: existe uma carga social, histórica, cultural, que compromete não só o entendimento do Estado brasileiro, mas também o seu funcionamento, tá? E essa carga social, carga cultural que eu estou falando, tá? Ela está muito ligado, né, aos efeitos da deficiência do nosso sistema educacional, tá? Por N razões, certo? E além disso, também está carregada, está impregnada de duas características da nossa cultura, que são o populismo e o patrimonialismo, tá? A gente vai ter oportunidade de ver esses dois carinhas aí com muito mais, digamos assim, melhor entendimento aí no futuro. Aliás, já tem até duas pirulazinhas aí, uma sobre populismo e outra sobre patrimonialismo no entendimento da administração pública. Depois vocês podem até olhar, mas a gente vai retomar esse assunto mais para frente. De qualquer forma, para entender o Estado brasileiro, eu preciso entender um elemento extremamente importante, que é, assim, alguns princípios que estão lá na Constituição do Estado brasileiro, né? Alguns chamam Carta Magna, outros chamam Lei Maior, né? Alguns gostam de falar, é o contrato de formação, né, do Estado brasileiro, né? O contrato político, né, que para os teóricos ou para alguns teóricos substituiria, né, a guerra, né? Os homens, enfim, exaustos, né, pela guerra, abririam mão de parte da sua liberdade, né, e passariam, né, parte dessa liberdade para uma outra entidade, e essa entidade seria o Estado, tá? Como a gente vê às vezes, né, na teoria política contratualista, tá? Então essa entidade, ela é fruto de um contrato, e esse contrato, esse pacto é o que? A Constituição. E aí é bem interessante, porque quando a gente vai estudar esse elemento, vai observar esse aspecto da história do Brasil e do Estado brasileiro, a questão da Constituição, você vai perceber que o Brasil, ele teve pelo menos 7 constituições, certo? Isso desde 1824, né? Você tem Constituição de 1824, de 1889, de 1934, 37, 46, 67 e 88, tá? Isso se eu pegar só as constituições a partir do Império, mas também eu tenho as ordenações manuelinas, ordenações filipinas, e olha que em 1549 eu também tive o Regimento Tomé de Souza,
Então, o que significa isso? Significa, primeiro, que a gente sempre tem que colocar no papel, né, a funcionalidade, a descrição dos organismos ou dos atores que vão administrar, que vão governar. E a gente percebe que no Brasil tem uma certa mudança, alteração a todo momento, a toda hora, né? Só no que diz respeito às constituições, no sentido formal propriamente, são 7, certo? Hoje, a Constituição de 1988, né, designa o Estado brasileiro como República Federativa do Brasil. A Constituição anterior também designava assim, a de 1967. Mas de 1889 até 1946, o Estado brasileiro tinha a seguinte nomenclatura, o seguinte nome: República dos Estados Unidos do Brasil. A gente não consegue nem saber qual o nome correto para nos designarmos. Se nós somos uma República dos Estados Unidos do Brasil ou se nós somos uma República Federativa, né, do Brasil. Hoje nós somos uma República Federativa do Brasil. Tá? A Constituição atual, falando um pouquinho dela, bem assim, superficialmente, ela tem, na verdade, 10 partes, digamos assim, tá? 9 títulos e uma parte que é constituída por um conjunto de artigos chamado Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? ADCT, que era para ser transitório, né? Mas não é. Então, quando você pega essas 10 partezinhas, você pode dividir elas da seguinte forma. Eu gosto de dividir assim porque fica fácil a gente entender, né? Então, uma parte inicial, que são os princípios, depois uma segunda parte, que é a organização política, depois uma terceira parte, que é a organização econômica, depois uma outra parte, que é a organização social, e no final, aspectos transitórios. Eu gosto de olhar, isso é bem pessoal, tá bom? Não tem nada a ver com o que as outras pessoas falam de Constituição, mas eu gosto de olhar dessa forma, facilita para mim, tá? Facilita sobretudo para eu reconhecer que as duas primeiras partes, a de princípios e de organização política, corresponde à maior parte da Constituição. É até correto, né? Porque a gente está pensando justamente na constituição de um Estado político, tá? E ali, ó, na segunda parte que eu coloquei aqui, na organização política, tem o título 3, certo? Que vai falar da organização do Estado. E no seu capítulo 7º fala o quê? Da administração pública. Então, a administração pública tem muito a ver com a organização do Estado e, portanto, muito a ver com a organização da política, tá? Então, é extremamente importante. Então, a administração pública, tá? Quando você começa a estudar administração pública, um dos elementos fundamentais é você entender aspectos constitucionais da administração pública, tá? Isso desconsiderando a necessidade de conhecer alguma coisa ligada ao Estado, ao mundo da política, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu estou considerando isso como importante. Então, eu estou comentando com vocês elementos da ciência política, do entendimento da política, e vou falar agora de alguns aspectos fundamentais para a gente poder entender, inclusive, certas comparações que são feitas, às vezes, completamente equivocadas, tá? Então, pensando então nos princípios constitucionais que vão reger, né, a formação do Estado brasileiro, eu não pretendo falar de todos, nem tenho condições de falar de todos, vou falar de alguns aqui. Quando você vai ler ali no início da Constituição, você vê ali que está escrito que o Brasil, né, que é uma república federativa, tá? Ele é a união, em letra minúscula, indissolúvel entre estados, municípios e Distrito Federal. Essa união, em letra minúscula, indissolúvel entre estados, municípios e Distrito Federal é que forma a união em letra maiúscula, tá? Para seguir assim literalmente os termos da Constituição. Então você tem estados, municípios e União.
Isso chama-se federação. O Brasil é uma federação tripartite. Tá? É bem interessante a gente entender isso. Então, tem algumas coisas que o Estado faz, que os estados fazem, que os municípios fazem e que a União também faz. Tá? Então, por isso que é uma república federativa. O que é uma federação? É a união de unidades políticas supostamente autônomas, certo? Uma união, no caso da Constituição brasileira, indissolúvel, levando em consideração a Constituição brasileira indissolúvel, né, que forma, enfim, esse novo ente, né, que é a União, a Federação Tripartite. Tá? A gente vai ver um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Um outro elemento diz que o Brasil ele é um Estado soberano. O que significa isso, ser um Estado soberano? Tá? Primeiro, o que é soberania? Soberania é o poder perpétuo, absoluto, assentado em um dado território. Tá? Soberania significa um princípio ou uma característica que permite o Estado brasileiro se relacionar com os demais estados, que também são soberanos. E aí, nas fronteiras do Brasil, aquilo que acontece aqui dentro, certo? Só são, digamos assim, responsabilidades do Brasil. Não implica nenhuma outra consideração de outros estados. Tá? E assim é com outros estados. O Brasil não pode interferir nos outros estados. Aliás, esse princípio da soberania é o que rege as relações entre os diversos estados do sistema internacional. Tá? Então o Brasil é um estado soberano. Então aquilo que é feito aqui diz respeito a nós mesmos. Agora, retomando a questão da federação, eu acho que vale a gente brincar um pouco com a comparação que eu vou fazer, tá? Da Federação Brasileira com a Federação Americana, a Federação dos Estados Unidos, porque toda hora, todo momento você vê o pessoal fazer algumas considerações comparativas, né? E às vezes eu fico meio preocupado com isso, que parece que é fácil e também não é tão fácil assim como o pessoal faz, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos são uma federação, o próprio nome, né, já dá para perceber, são Estados Unidos. O Brasil também é uma federação. E aí quando eu vou fazer a comparação, eu tenho que levar em consideração que os Estados Unidos, na verdade, são uma federação por agregação. E o Brasil não é uma federação por agregação. O Brasil é uma federação por desagregação. E vale lembrar aqui, né, a referência que a gente tem com relação aos Estados Unidos, né? Tanto é que ao longo da nossa história, de 1889 até 1946, o nome do Brasil era o quê? República dos Estados Unidos do Brasil. Veja que interessante, tá? Só foi mudar ali em 1967. O que é uma federação por agregação? Que é o caso dos Estados Unidos. Então você tem ali, na história americana, as unidades políticas autônomas, que são as 13 colônias, tá? Depois vão ser os estados, os 13 estados, com autonomia. O que é essa autonomia, né? São capacidades política, administrativa, legal, tributária, enfim, e outras capacidades de defesa, certo? Capacidades militares. Essas unidades políticas autônomas dentro da história dos Estados Unidos se juntam e formam uma união entre elas, colônias unidas. Se eu designar colônias por estados, fica os Estados Unidos, daí que vem o nome, né? Aquelas 13 listras na bandeira americana significam justamente as 13 colônias. Tá? Então as colônias são, na verdade, entes primários, entes constituintes, tá? Colônias, depois estados, que vão formar um ente secundário, um ente constituído, que são os Estados Unidos. Por isso que tem esse nome, gente. Então a união
lá nos Estados Unidos são os Estados Unidos, né? Unidades federadas, os estados que eram colônias, que constituem uma federação, os Estados Unidos da América. É importante a gente ver isso. E depois vão se agregando outros, até a gente ter o número de 50 estados hoje, que são as 50 estrelinhas da bandeira. Tá? Boa parte da capacidade política, administrativa, legal e tributária nesse processo se mantém no ente primário. Quem é o ente primário? É o Estado. Tá? São os estados americanos. E essa característica ela é central, ela é fundamental para apresentar a diferenciação entre a Federação Americana e a Federação Brasileira. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os estados e os municípios gozam de uma autonomia política, administrativa, legal e tributária muito maior do que os entes que compõem a Federação Brasileira, estados e municípios. Por causa dessa historinha que eu contei aqui. Vamos ver como é que se dá essa história no caso brasileiro. Aí é fácil de ver. O Brasil é uma federação por agregação? Não. O Brasil é uma federação por desagregação. A gente, em 1889, quando a gente passa de império para república, a gente está passando de um estado unitário, que é o Império do Brasil, para um estado federativo. Em 1824, a gente tinha uma Constituição que dizia assim: Constituição Política do Império do Brasil, um estado unitário. 1889, a gente passa a ter uma Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, um estado federativo. Nessa passagem, você acha que houve uma junção das províncias ou dos estados, como vocês quiserem, para formar o novo ente federativo? O novo ente, né? O novo estado? Não houve. O que houve foi o quê? O ente primário, o império, vai conformar a União. Ele é o ente constituinte. E os entes constituídos são os estados menores. Olha que interessante isso. Então a autonomia de origem, autonomia política, administrativa, legal, tributária, que estava lá no Império, ela se mantém na sua maior parte para a União. E a autonomia dos estados e municípios é menor. No caso do Brasil, há uma interferência, a gente pode dizer nesse termo, no sentido bem lato, tá? Em termos de capacidades dos estados e dos municípios. Tá? Porque a União preservou suas capacidades, preservou as capacidades do antigo Império e que comprometem a autonomia dos estados e dos municípios. Isso é extremamente importante quando a gente for estudar aspectos ligados à administração pública, quando a gente leva em conta a administração pública municipal, a administração pública do Estado e também a administração pública federal. Tá bom? Então, fico por aí. A gente vai abrir agora a interação, certo? Espero que dê tudo certo também de conversar um pouquinho e a gente vai conversando. Até daqui a pouco.